Cíntia Michels está na área, e na área comigo hoje, ele que tem mais de 10 anos de experiência como arquiteto e criou o aplicativo Prajá Serviços, para conectar clientes e prestadores de serviços em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, Felipe Costa Silva. Oi, Cíntia. É prazer, né, estar aqui com você no seu canal. Gostaria de agradecer pelo convite, né? Muito importante ter esse espaço para contar um pouco da minha história, contar um pouco do que eu estou fazendo hoje. Obrigado. Eu que agradeço você ter aceitado o convite, Felipe. A gente que teve a oportunidade de se conhecer no Sebrae Tatuapé. O Sebrae Tatuapé, ele é popular aqui nesse podcast, porque eu conheço muita gente incrível lá e eu trago para fazer a entrevista. Então, quem acompanha a gente, volta e meia me ouve falando, porque é um lugar onde tem muitos empreendedores bacanas e se reunindo, inclusive empreendedores como nós, que saímos da Zona Sul para ir para a Zona Leste, para estarmos nesse espaço que está fervilhando, que é o Inova Leste, que a Camila Canutilho está tão bem conduzindo. Então, eu estou bem feliz que a gente se conheceu lá e agora você está aqui. E para a gente começar, conta um pouquinho, assim, você é um arquiteto que fez uma transição de carreira ali para empreender com tecnologia. Que bichinho foi esse? Que inquietação foi essa que fez você virar essa chave e falar, tá bom, vai, vou empreender, vou encarar isso de frente, vou assumir esse negócio? Bom, eu me formei em arquitetura e urbanismo em 2015, né? Já trabalhava um pouco na área, até um pouco antes, né? No escritório de arquitetura. Entrei como office boy, né? E ali dentro fui vendo o pessoal fazendo projetos, e aí gostei, né? Me encantei ali com aqueles 3D e tudo mais. E aí resolvi fazer um curso de edificações, me deram a oportunidade, aí depois eu fiz o curso de arquitetura, mas sempre tive ali um pezinho na área de tecnologia, sempre pensando ali que eu poderia ter feito um outro curso e tudo mais, mas consegui me formar, fiquei mais de 10 anos nesse escritório, né, no total, né, e aí durante um período de transição, né, de escritórios e tudo mais, eu acabei indo para um outro escritório que tinha ali um pessoal de tecnologia e trocando ali figurinhas, comecei a entender um pouco como é que funcionava, né? E comecei a estudar. E aí, quem nunca teve uma boa ideia, né? Pelo menos assim a gente acha que a ideia é boa, né? Mas sempre tive boas ideias e sempre pensei, puxa vida, como é que eu vou fazer para colocar isso no papel, né? E muitas ideias envolvem tecnologia, né? Então, inclusive, uma das ideias que eu já tive tentei sentar com o pessoal para conversar, peguei uns programadores e tal, mas cadê, né? O pessoal sempre com muito tempo ali, ou pouco tempo, né? E sempre muito atarefado e não rolou. E aí depois eu continuei trabalhando com arquitetura, mas aí eu falei, eu vou começar a estudar. E aí deu certo de entrar nesse escritório ainda como arquiteto, mas nesse meio do pessoal ali de tecnologia. Comecei a estudar, né? E aí eu fui descobrindo ali esse mundo, esse universo, e aí eu fui aos pouquinhos conseguindo aumentar o conhecimento, né? E, enfim, um pouco da história dessa transição, né? E nisso você teve, nessas muitas ideias, né? Até é uma coisa engraçada, lá no Vale do Silício, tem esse dizer, assim, né? Esse ditado que fala, que agora eu não me lembro exatamente quem é o autor, ideias são baratas, execução não tem preço, que é no sentido de que ideia a gente tem de monte, né? Mas o que faz virar a chave é quando a gente leva para a execução e é a forma como a gente executa que vai dar o tom para o nosso cliente, né? Porque pode ter várias pessoas fazendo a mesma coisa, mas cada um executa, assim como existem diversos podcasts, tem um mar de podcast por aí, mas às vezes você gosta do jeito que aquela pessoa conduz a entrevista, do jeito que aquela pessoa cria o ambiente. A mesma coisa com, seja lá qual for o produto ou serviço que você vai oferecer como empreendedor. Então, você foi da ideia para a execução, e a tua execução foi a Prajá Serviços. Isso. Como é que foi essa sacada, assim, que você olhou e falou, já sei, é isso aqui que eu vou fazer? Como é que você chegou especificamente nesse negócio? Ainda antes de começar mesmo a estudar tecnologia, eu já olhava assim, né, por exemplo, o bairro onde eu estava e via que faltava informações com relação a, por exemplo,
estabelecimentos públicos, comércios, né? E aí foi aí o meu primeiro contato assim com a ideia. Então isso lá mais ou menos em 2016. Aí eu tentei uma solução no code, né, que são essas plataformas que você vai arrastando os botões e tal, e vai substituindo ali as informações, mas não deu muito certo porque eu tinha que alimentar aquilo manualmente, né? Então acabou ficando cansativo porque eu ainda estava trabalhando com arquitetura mas basicamente essa ideia ela surgiu lá atrás. Aí depois eu continuei minha vida de arquiteto. Aí depois quando eu comecei a estudar foi por uma outra ideia que eu tinha na área de arquitetura. E aí quando eu comecei a estudar, fui estudando. Aí comecei a trabalhar na área, né, de desenvolvimento, né, o que foi muito difícil também, porque nesse momento de transição eu não fiz uma nova formação. Eu comecei a estudar por conta. E aí o que aconteceu foi que quando eu comecei a procurar trabalho na área, sempre aquele monte de informação assim que você precisa ter isso, aquilo e aquilo, e isso era um impedimento assim para mim. E aí quando eu estava decidindo voltar para arquitetura mesmo, aí eu conheci um colega, né, entrei em contato, e aí ele pegou e me deu essa oportunidade. E aí estudando um pouco mais, ali nos meus estudos, né, durante a noite, foi surgindo essa aplicação e aí aos poucos eu fui vendo que eu estava voltando naquela primeira ideia, né? Então, assim, ó, meio que eu tô conectado com esse movimento, né, de conectar as pessoas, né, desde lá de trás, porque quando eu comecei a estudar, voltar a estudar tecnologia, era por uma outra coisa, mas aí durante os estudos foi surgindo novamente para já. E aí eu fui vendo que, poxa vida, comecei a fazer um cadastro de usuário. Aí, de repente, eu comecei a fazer um chat de mensagem. Falei, puxa vida, isso aqui poderia ser algo que conectasse as pessoas, os profissionais autônomos, né, as pessoas que estão mais próximas. E aí foi surgindo para já, né? E aí você, então, surge, e hoje, para quem está ouvindo aqui, que está conhecendo o Pra Já agora, como que funciona do ponto de vista do cliente? Eu vou no Pra Já para ter o quê? Qual que é a minha experiência? Eu vou lá contratar o quê? O que vocês oferecem ali para os clientes de vocês? Hoje em dia a gente tem já as outras redes sociais, né, famosas por aí. Tem o Google também, que às vezes ajuda também, mas isso com aquelas empresas ali que estão um pouco mais estabelecidas. E às vezes quando você coloca ali no Google, você até acha um profissional e tudo mais. Mas ainda é meio difícil de você achar de fato ali quem está mais próximo. Então hoje a ideia do Prajá é justamente o usuário, o cliente, ele se cadastra, o profissional também se cadastra, coloca ali o que ele faz, ele cria um perfil, e aí o cliente que está precisando, por exemplo, de um pedreiro, um eletricista, né, um confeiteiro, ele entra no aplicativo, faz o filtro ali pela profissão e consegue listar quem é que está mais próximo dele, o que hoje a gente não tem no mercado. Então você consegue ali dar uma olhada para ver e escolher aquela pessoa que está mais próxima. Então dessa forma facilita a comunicação, né, de ao invés de você até investir num bairro, numa região que está longe, você investe no seu bairro, porque você está investindo no profissional que está ali perto. Né? Então, também tem essa ideia de fomentar a economia local. Isso é fantástico, né? Esse foi um tema bem forte aquele dia que a gente se conheceu lá no Sebrae, porque a gente estava falando bastante de fazer isso intencionalmente. Foi isso que eu gostei muito do teu negócio, por isso que eu quis trazer para cá. Porque a gente abrir com essa intenção de falar, vamos desenvolver as vocações regionais, vamos movimentar a economia local, vamos, de repente, né, você tá lá, pega a linha vermelha, quanto tempo de trânsito, quanto tempo qualquer metrô de São Paulo, né? São Paulo é gigantesco, São Paulo é um mundo, né? Tem o Brasil inteiro dentro de São Paulo. Então, de repente, para a gente tá cruzando para o próprio profissional, né? Indo de um lugar para o outro, começa a ficar inviável fazer os atendimentos. Para quem vai receber, a pessoa, poxa, né? Não chegou ainda, tô com urgência, preciso mais rápido do que isso. Então é muito louvável fazer alguma coisa que realmente conecte, que às vezes a pessoa era até vizinha, nem sabia. Justamente. Pelo menos vizinha de bairro ali, e vai descobrindo e resgata um pouco, né? Eu falo muito isso nas minhas palestras. Hoje, para a gente inovar, é muito importante assim, a gente fazer esse arco com o passado. Então, você traz uma coisa boa do passado, que é isso. Poxa, é o pedreiro, o encanador, o confeiteiro ali que você conhece, que é da tua região, que conhece ali o bairro, que de repente a vizinha indicou, mas está todo mundo ali.
quase que uma cidade do interior, né? Lembra muito. E fazendo esse arco com o futuro, que é, pô, tem uma tecnologia que pode ajudar a fazer isso, e trazendo para o presente essa solução eficaz. Sim. Então, é muito legal ver empreendedores como você fazendo inovações nessa pegada, porque é isso que a gente precisa no século XXI. E a gente sabe que empreender não é fácil, então vamos falar um pouco de desafios. O que é teu maior desafio, assim, hoje, como empreendedor? Que tira o sono? Sempre tem, depende da etapa da jornada, né? Ou alguma coisa que já foi um desafio muito grande, assim, que você falou, cara, consegui passar, isso aqui foi legal. O primeiro grande desafio foi justamente a transição de carreira, né? Então, quando você começa algo novo, você começa ali, vai patinando, mas aí venci. Agora, com o Pra Já Serviço, tem dois desafios. Um como empreendedor e o outro como solução mesmo, né? Como empreendedor, a equipe, né? A equipe sempre pega ali no pé, né? Ali no calcanhar, né? O calcanhar de Aquiles, porque você sem uma equipe, você tem que dar conta de muitos assuntos ao mesmo tempo, né? E eu trabalho sozinho, né? Então, não conseguia ainda achar, né, uma pessoa ali que pudesse estar me auxiliando. E eu sou uma pessoa muito técnica. Então, eu consegui aprender a programar, tô bacana, né, com o conhecimento que eu tenho, consigo desenvolver. Agora, a outra parte é você vender o produto, né? E aí, como é que você faz? Eu sou muito técnico, sou aquela pessoa que tem toda essa desenvoltura para estar ali e indo atrás e tal, Você é né? tão carismático. Talvez Talvez, você tenha que arrumar alguém para o técnico e você ir para a venda, viu? quem Porque você é sabe, né? carismático, Mas, assim, eu não tenho essa desenvoltura assim de estar, né? Ou talvez porque eu estou demais envolvido no desenvolvimento. Uhum. Então, a equipe é um grande ponto, assim, que hoje eu acho que de todo empreendedor que começa, principalmente começa sozinho, é um problema, assim, né? Uma dificuldade, é um desafio. Aí depois a solução, né? De poder vender isso e mostrar para as pessoas, porque existem as resistências, principalmente porque esse produto ele vai conectar não uma geração, mas mais de uma geração, né? A geração dos profissionais que já fazem um trabalho, talvez com as gerações mais novas, que é uma geração diferente, que está mais na tecnologia, não é uma geração assim tão mais manual, né? Então faz muito, as coisas estão dentro de escritórios e tudo mais. E então isso também é um outro desafio, né? Poder mostrar principalmente para essa geração, né, dos 40, 50, que ele pode usar essa tecnologia, porque a gente vê que no mercado existem algumas soluções, mas essas soluções são problemáticas. Mas ainda assim problemáticas, as pessoas continuam usando aquela solução, né? Então a gente faz parte ali, fica olhando os grupos e tal, e a gente vê que existe um pouco essa resistência, né? Não sei se é só do brasileiro, mas é aquela resistência de dizer, opa, peraí, chega, isso aqui não serve mais, a gente precisa dar um novo passo, né? Então, esse é o desafio também como solução, né? De você poder mostrar. É um desafio, é uma resistência, assim, de usar a plataforma, você diz, do ponto de vista de quem presta o serviço, que é a geração que já está aí mais nos seus 40, 50 anos, é isso? Essa é uma resistência deles de se cadastrarem, de acharem assim, eu não preciso disso para conseguir o trabalho? É uma resistência em que sentido, assim? É uma resistência mais, talvez, eu acho que pelo fato da inovação, Hum. né? Então, tem essa questão ali de você ter que fazer um cadastro, ter que colocar ali algumas informações, né? Então, você tentar mostrar que aquilo, apesar de você ter essa parte burocrática, né? Que não é simplesmente um WhatsApp, que você simplesmente passa o seu contato e a pessoa te chama ali, né? Então, é algo mais solto. Já com essa plataforma, você tem toda uma rastreabilidade de tudo que está acontecendo, da organização, né, de segurança, né, até para promover ao cliente ali uma maior segurança. Então, quando você vai tentar apresentar isso para essas pessoas, né, esse público, né, de 40, 50 anos, você tem um pouco essa resistência. Até porque já usam soluções similares, mas com menos recursos,
E a gente vê que mesmo tendo problema com essas soluções, ainda tem essa resistência também de poder mudar, de trocar. Ah, no sentido de, pô, eu já fiz, já era o jeito que eu estava acostumado, já mudou, já entrei em uma É, outra plataforma. Agora você ainda quer que eu vá para a sua? É mais nesse caminho. é tipo isso. Entendi, entendi. E o que que você gostaria assim que você falar? Olha, se eu soubesse disso antes de empreender, teria facilitado a minha vida, assim. Que conselho você gostaria de ter recebido antes de começar a empreender? Olha, nós como empreendedores, principalmente que começamos assim um negócio, principalmente sozinho, acho que uma parte muito difícil é você empreender aprendendo, né? Então é bem complicado. Então, se eu pudesse voltar um pouquinho antes, talvez eu teria ali me capacitado um pouco melhor com relação a mercado, a informações, né? O que fazer, né? Quais são os processos. É principalmente eu que vou aprendendo tudo ao mesmo tempo. Uma hora você tem que abrir um CNPJ, outra hora você tem que programar, outra hora você tem que arrumar um bug do app e assim vai. Então, assim, empreender aprendendo ao mesmo tempo é um pouco complicado. Então, receber um pouco mais de informação, né, que é o que a gente tem feito, né, com o Inova Leste, outros programas também do Sebrae que estão ajudando bastante, né? Então, eu comecei um pouco antes. Eu comecei já desenvolvendo uma aplicação sem saber mais ou menos os caminhos, né? Então, empreender é bem difícil, né? Então, se Pedreira. a gente conseguir empreender com um pouco mais de informação, é melhor. Ajuda Né? bastante, né? E eu vejo, assim, é uma coisa bastante... Tanto conhecimento, quanto essa mentoria também. É importante, né, a gente buscar essa mentoria de alguém que já está fazendo alguma coisa que a gente queira fazer, ou alguma coisa parecida, que já passou um pouco aquele caminho, porque pode te desviar de um monte de coisa que você não precisaria aprender dando cabeçada, né? Sim, Também se tudo isso, eu acho que vira experiência, né? é, Tudo isso a gente vai virando, a gente vai criando casca também, né? Porque vai empreender, você tem que é, ter, tem que aguentar. então tem que aguentar. Então assim, acho que vai criando isso também. E você, quando criou a Prajá, ou a Prajá? Aí eu acho que depende um pouco. Se for falar do app, é outra já. Ou Prajá, o app, Prajá. É, É porque eu penso a é a plataforma. plataforma. Então, quando você criou, primeiro momento foi fazer uma conexão e agora já tem também um serviço de facilitação ali de pagamento, né? Isso. Não só da conexão. Então, você já foi trazendo aperfeiçoamentos ali, avanços. Qual que é a tua visão de futuro, assim, para o seu negócio? Onde você vê... o que que você vê? Se você conseguisse fazer hoje, sabe? Você fala assim, ó, se eu tivesse onde eu quero chegar, eu Sim, estaria aqui hoje. sim. Essa é a cara que o Prajá Serviços tem. Olha, o método de pagamento foi algo que a gente inseriu justamente por uma necessidade, não simplesmente de facilitar, mas dentro desse método a gente consegue dar ali certas garantias para o cliente. Então, hoje a gente vê que, principalmente pelos métodos tradicionais, o usuário ele faz uma conexão pelas redes sociais e tudo mais, e às vezes toma muito calote. Então, isso é um diferencial que a gente vende muito no Prajá Serviços, que a gente quer que seja algo que, de fato, também, além da conexão, que traga um diferencial ali e uma solução para a vida das pessoas. Porque dos dois lados, o cliente ele pode tomar um calote, fazer um pagamento antecipado e aí o profissional não vai fazer, ou começa e não termina. Da mesma forma, o profissional. Às vezes é um serviço muito rápido e o cliente promete pagar isso mais para frente. Então, com o pagamento no Prajá Serviços, a gente quer trazer essa segurança, essas garantias. Então, a gente quer daqui para frente, no futuro, ser um aplicativo assim, líder, né, nessa parte de solução, não só de conexão, né, entre os profissionais, né, fomentar ali as economias locais dos bairros, mas principalmente ser visto por essa solução que ajuda, né, as pessoas a não sair no prejuízo. Isso já é um bom começo, né? Não sair no prejuízo já é um bom começo. E você tem investidores? Você pretende ter investidores? Não está na mesa ainda esse assunto? Como que é isso para você como empreendedor? Não tenho investidores, estou procurando investidores, né? Até aqui a gente tem se virado aí, né?
mas estou aberto. Então, se tem algum investidor aí Se ouvindo, alguém estiver ouvindo, estiver quiser interessado. conversar, então já sabe, para já serviços, né, a gente está aberto, né? E investimento é muito importante, principalmente com relação à tecnologia, principalmente nesse cenário. O Brasil é muito grande, então a gente poder alcançar as pessoas pelas plataformas digitais, né, que já existem, poder mostrar isso de uma forma para as pessoas ali que isso vai ajudar. Então, o investidor seria muito importante para a gente conseguir poder movimentar de uma forma um pouco mais abrangente, né? Todo negócio de tecnologia, né? Não à toa as startups sempre acabam precisando de investimento ali bem no início, porque para escalar realmente precisa de muita coisa, envolve muita coisa essa escalada e esse investimento é importante mesmo. E o que você avalia como empreendedor hoje que você acha que o poder público poderia fazer para ajudar, sabe? Para desenrolar a vida dos empreendedores, que a gente sabe que tem bons programas, mas ao mesmo tempo sempre tem espaço para melhorar e tem coisa que atrapalha também. Sim. Então, na tua visão, assim, o que poderia ser feito pelo poder público para ajudar a dar esse impulso a iniciativas inovadoras, iniciativas que estão abrindo novos caminhos como a sua? Esse termo, né, startup, ele vem cada vez com mais força, né? As pessoas, as empresas, né? Principalmente empresas voltadas para a tecnologia e tudo mais. E a gente vê que existe um esforço, né, das organizações, do governo, né, do Sebrae e várias outras instituições para poder ajudar. Só que, por exemplo, eu estou passando por uma situação um pouco meio complicada, porque a gente tem aí, por exemplo, o movimento do CNPJ Inova Simples, por exemplo, né, que é um CNPJ que poucas startups conhecem, né, e é justamente para startups de tecnologia que está começando, né, com algumas garantias ali e tudo mais. Mas é muito burocrático. Então, pelo menos a proposta é que você abra o CNPJ e aí meio que acontece ali uma automatização, uma automação entre os órgãos e ali eles conseguem facilitar e desburocratizar um pouco. Só que isso parece que não está totalmente conectado. Então, às vezes você tem as boas ideias, você tem ali algumas ferramentas, mas ainda não está totalmente conectado essas informações e às vezes você busca essas informações, não consegue, liga num órgão, aí fala que não é ali, liga no outro, fala que não é, mas eles estão conectados. E aí, o que você faz? Então, estou passando por uma situação meio embaraçosa ainda com relação ao CNPJ, né? Porque essas informações você não sabe ainda onde buscar elas, quem é que pode responder por esse, né, para te ajudar com esse problema e assim por diante, né? Então, isso é uma das coisas ainda que precisa melhorar, né? Essa centralizar talvez um pouco as informações, né? E de fato conectar ali e você poder achar isso de uma forma mais fácil. Também Unificar, né? unificar. E também a questão fomento, né? A gente vê que já tem bastante, mas é muito restrito ainda, né? Para certos segmentos e tudo mais. Então também ajudaria bastante, né? Fomentos um pouco mais diversificados, né? Nossa, você me fez lembrar de um painel que eu assisti recentemente com o professor Ricardo Brito, que hoje é o presidente da Desenvolve São Paulo, e ele foi meu professor na faculdade. Eu sou economista, ele foi meu professor, ele é um grande pesquisador da área de crédito, e ele estava dizendo justamente de iniciativas que eles estão criando de crédito para ajudar a impulsionar não só quem já está numa fase de escalar, mas também quem está ali naquele início do negócio que é tão importante, porque é uma hora em que você depende muito do investimento de alguém da família, de algum amigo, de alguém ali que possa te ajudar, né? E que nem sempre é possível, nem sempre esse dinheiro está disponível, nem sempre é o contexto. E mesmo para essas pessoas, hoje em dia o cenário econômico está muito desafiador, né? Então é um bom uso do poder público, né? Você ajudar a impulsionar o empreendedorismo, a inovação com linhas de crédito que efetivamente ajudam. Quando a gente está falando de empreendedorismo e inovação, a gente está falando de geração de empregos, de geração de riqueza, de geração de soluções
que é por isso que é tão importante. Então, eu me lembrei disso, porque de repente vale até a pena você olhar para ver se na linha do Desenvolve São Paulo, que é do governo estadual, se tem alguma coisa ali que possa ser interessante para você, dando dicas no ar. Legal. Dando dicas no ar, mas eu não podia deixar passar, porque também pode ter alguém que esteja ouvindo Sim. a gente que precise dessa informação. E é muito bacana, tem algumas iniciativas acontecendo nesse sentido que são muito válidas. E concordo com você, a gente precisa divulgar mais, precisa trazer mais isso, porque às vezes já existe e não está tão divulgado, ou às vezes existe na ideia, mas não está executado, Sim. que é o que a gente falou, né? Precisa fazer essa ponte. E me conta um momento, assim, dessa tua jornada em que você sentiu, assim... A gente falou um pouco de desafio, mas tem muitas vitórias também, né? A gente vai Sim. colecionando vitórias. Me conta um momento em que você sentiu assim, cara, tô fazendo a coisa certa, tá valendo a pena. Isso aqui eu tomei a decisão certa. Porque empreender, várias vezes a gente questiona, será que eu devia estar fazendo isso? Então, assim, que foram momentos para você ali de vitória, que você falou, pô, que legal, tá indo para frente esse negócio. Eu acho que são vários momentos, assim, né? Principalmente, como eu falei, né? Empreender aprendendo é muito complicado. Mas são vários momentos, assim, que você vai passando, né? E às vezes pensa até em desistir, né? Até pela idade, né? Porque você já tem uma carreira sólida ali como arquiteto, desenvolve bem, e aí daqui a pouco você migra, tá aprendendo uma coisa nova, tá empreendendo, um mercado novo que você não conhece, né? Então, a partir do momento que você começa de fato, aplicar ali aquele conhecimento, ver que as coisas estão funcionando, né? Ver ali que está havendo uma conexão, aí você começa a falar, não, acho que eu estou no caminho certo, né? É muito bom também, né? Quando começa... É importante colecionar essas vitórias, porque senão a gente fica só... Vai ser muito mais não do que sim, vai ser muito mais subida do que, né? Subida pesada do que brisa leve. Vai ser... É muito desafio, mas acho que a gente cresce nesses desafios também e vai se preparando melhor, inclusive, para a vida, né? Então, é bom colecionar essas vitórias, porque a gente vai dando um gás, né? Sim. Para continuar. Você participa do Inova Leste, né? Um grupo que a gente participa de inovação. Você participa de outros grupos? Você acha... O que você diria, assim, para alguém que está pensando em empreender ou que já empreende sobre fazer parte desses grupos? Porque muita gente, às vezes, olha de fora e fala, não, eu não vou lá, eu tenho que trabalhar, o que eu vou fazer lá na reunião do grupo, né? Muita gente olha com esse olhar. Você que participa, você que eu lembro aquele dia, a Camila ainda falou, né? Nossa, ele veio da Zona Sul para cá, mais um da Zona Sul vindo para cá. Por que vale a pena, na sua visão, participar desses grupos? É uma coisa que cada vez mais eu tento colocar isso ali no dia a dia, né? Como, por exemplo, estar aqui hoje falando com você, né? Eu acho que é muito importante você ter trocas de experiência. Principalmente você, se você nunca empreendeu ou mesmo que tenha empreendido. Você sempre tem alguma coisa para aprender. Então, conectar com as pessoas que estão nesse mesmo caminho, né? Às vezes você vai encontrar alguém que está um pouco mais adiante, então pode te passar alguma experiência, alguma dica. Então, isso é muito importante, porque quando eu comecei, não fazia parte de nenhum grupo, não conhecia direito os programas do Sebrae, né? Então, é muito difícil você ir sem esse conhecimento. Então, a partir do momento que você entra nesses grupos, vai trocando ideia, às vezes você pode até encontrar um sócio, alguém que vai te ajudar ali, botar a mão na massa, é muito importante, né? Eu acho que é muito legal essa questão do network, ou até o conhecimento que é passado ali, né, durante as palestras. Isso é bem legal porque vai te ajudando cada vez mais, fortalecendo aquele seu conhecimento, aquela sua ideia. Ou às vezes é uma ideia que você fala, opa, eu já conversei com um monte de gente, eu acho que não é por esse caminho, eu vou mudar um pouco o caminho. Né? Então isso é muito bom, assim. Dá aquela pivotada básica. Pivotada. Que acontece também. Ah, que delícia, que gostoso conversar com você, Felipe. Eu vi a tua história, passa super rápido. Quando a gente vê, eu falo, ai meu Deus, eu tenho que encerrar. Mas a gente precisa fechar. Fica super convidado para que a gente possa ter outras trocas como essa. Eu te agradeço a presença
E peço para você deixar uma mensagem para quem ouviu a gente até aqui, um conselho, uma inspiração, o que você quiser deixar de registro. Então, legal. Quero agradecer, né, o convite. Nem imaginava que ia ter é o meu primeiro podcast. Então, Que muito honra, fico obrigado, feliz. né, por essa oportunidade de estar aqui participando, falando um pouquinho. E eu acho que a mensagem que eu dou para qualquer pessoa que vai empreender, acho que não desistir, né? Eu acho que tem que acreditar no sonho, buscar a informação, né, poder se atualizar. E mesmo que às vezes ali de início não dê muito certo, acho que tudo vale como experiência, né? Então a gente está aí nessa luta, torcendo para que dê certo, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, mas a gente tem que ter aquela certa, não só emoção, né? Mas tem que ter um pouco de razão, né? Mesmo que não dê certo, não desistir, continuar lutando, buscando. Se tiver que pivotar, né? Faz ali a pivotagem, mas vai embora, né? Eu acho que toda a experiência é válida, né, para um próximo negócio, e aí você poder se sobressair e poder ter sucesso, né? Maravilha, muito obrigada, adorei, Felipe. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio.